E se eu te dissesse que uma das histórias mais usadas para pedir ofertas na igreja foi completamente distorcida? Que Jesus não estava elogiando a viúva, mas denunciando o sistema que a levou até ali? Você já ouviu essa história 1000 vezes. A viúva pobre que deu tudo o que tinha, 2 pequenas moedas, e Jesus disse que ela deu mais que todos os ricos juntos. Mas espera, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você vê esse texto. A história da oferta da viúva pobre não começa com ela. Começa com uma denúncia. Jesus acabou de alertar contra os mestres da lei que devoram as casas das viúvas, enquanto fazem longas orações para impressionar. Logo depois dessa denúncia pesada, Jesus senta diante do gasofilácio, o cofre das ofertas do templo, e começa a observar. Ele não estava procurando um exemplo para copiar. Ele estava documentando uma injustiça em ação. Os ricos depositavam do que lhes sobrava, grandes quantias, mas que não faziam falta. A viúva entra e coloca 2 pequenas moedas. Marcos 12:44 diz que ela colocou tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus chama os discípulos e diz: esta viúva pobre deu mais do que todos. Mas presta atenção, ele não diz, vão e façam o mesmo. Ele não transforma aquilo em campanha de ofertas. Ele não cria uma doutrina da oferta sacrificial extrema. Jesus está fazendo o que ele sempre fez, expondo a hipocrisia religiosa e a exploração dos vulneráveis. Você já passou por isso? Já sentiu a pressão de dar além do que pode porque alguém usou essa história? O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque essa não é uma história sobre generosidade. É uma história sobre exploração espiritual disfarçada de devoção. A viúva não deveria estar ali dando sua última moeda. Ela deveria estar sendo cuidada pelo sistema religioso que Jesus acabou de denunciar. O templo tinha recursos, os líderes tinham riquezas, mas quem estava dando até a última moeda era justamente quem deveria estar recebendo ajuda. Hoje você vai entender o contexto que quase ninguém explica. Vai descobrir por que essa história nasce de uma denúncia, não de um elogio. E vai entender o que isso significa para nós hoje. Porque se tem uma coisa que Jesus deixou clara ao longo de todo o seu ministério é esta: Deus não quer a última moeda do pobre. Ele quer justiça, verdade e misericórdia. Essa realidade está mexendo com você? Porque ela deveria mexer. A verdade liberta, mas primeiro ela confronta. Se esse assunto está tocando no seu coração, deixa aqui nos comentários. Qual tem sido a sua experiência com ensinamentos sobre ofertas? Já sentiu pressão para dar além do que podia? Sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades bíblicas sem distorção. Então, se você está acompanhando até aqui, clica no like e se inscreve no canal. A gente não está aqui para atacar ninguém. Estamos aqui para voltar ao que Jesus realmente ensinou. E isso faz toda a diferença. Agora vamos entrar de verdade no contexto que muda tudo sobre essa passagem. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo nesse assunto, porque quando você entende o contexto, a história inteira muda de significado completamente. Vamos voltar para Marcos 12. Jesus está no templo. Ele acabou de ter confrontos pesados com os líderes religiosos da época. Fariseus, saduceus, escribas, todos tentando pegá-lo em alguma contradição. E então, nos versículos 38 a 40, Jesus faz uma denúncia pública e direta. Ele não está sussurrando no canto, ele está ensinando abertamente. Cuidado com os mestres da lei. Esses homens, segundo Jesus, gostam de andar com roupas especiais, gostam de ser cumprimentados nas praças. Ocupam os lugares de honra nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Mas aqui vem o golpe. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Versículo 40 continua: estes serão julgados com maior rigor. Percebe a gravidade? Jesus está dizendo que esses líderes religiosos usam a fé para explorar exatamente os mais vulneráveis. As viúvas, que na cultura judaica eram as pessoas mais frágeis socialmente. Uma viúva não tinha marido para prover, não tinha direitos de herança garantidos
Dependia da proteção da comunidade e especialmente do sistema religioso que deveria ampará-la. Mas o que Jesus está denunciando? Que esse mesmo sistema religioso estava explorando essas mulheres. Devoram as casas das viúvas. Significa que eles as manipulavam para entregar seus bens, suas propriedades, seus recursos, e faziam isso com aparência de piedade, longas orações, roupas religiosas, versículos decorados, mas por dentro, lobos devorando ovelhas. Essa é a verdade oculta que Jesus expõe sem medo. Logo depois dessa denúncia, e isso não é coincidência, Jesus se senta em frente ao gasofilácio, o lugar onde as pessoas depositavam suas ofertas no templo. Ele não está ali procurando um bom exemplo de generosidade. Ele está observando o sistema em ação. Está documentando exatamente o que acabou de denunciar. Os ricos chegam e depositam grandes quantias. Som de moedas caindo. Muito barulho. Muita ostentação. Mas aquilo não fazia diferença real na vida deles. Era sobra. Migalhas. Então chega uma viúva. 2 pequenas moedas. Os lepta, as menores moedas em circulação. Marcos explica. Era tudo o que ela tinha para viver. Todo o seu sustento. Jesus chama os discípulos e diz: esta viúva pobre deu mais do que todos os que depositaram no gasofilácio. E explica. Porque todos deram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui está a pergunta que transforma tudo. Jesus está elogiando ou expondo? Está celebrando a oferta dela ou denunciando o sistema que a levou até ali? Pensa comigo. Jesus acabou de dizer que os líderes religiosos devoram as casas das viúvas. Agora ele está vendo uma viúva dando literalmente tudo o que tem para o mesmo sistema que deveria estar cuidando dela. A viúva de Sarepta, no Antigo Testamento, estava prestes a morrer de fome quando Elias chegou. E sabe o que Deus fez? Multiplicou a farinha dela, cuidou dela, proveu para ela. Mas aqui no Templo de Jerusalém, uma viúva está dando sua última moeda para um sistema corrupto. E Jesus não está sorrindo. Ele está observando uma tragédia espiritual se desenrolar diante dos seus olhos. Marcos 13, o próximo capítulo, começa com Jesus profetizando a destruição do templo. Não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque um sistema que explora viúvas em nome de Deus não permanece. A oferta da viúva não é um exemplo para ser seguido. É uma consequência de um sistema religioso distorcido. Jesus não diz façam como ela. Ele diz, vejam o que esse sistema está fazendo. E olha a revelação que isso traz. Deus nunca pediu que os pobres se empobrecessem mais para sustentar os ricos. A lei de Moisés era clara. Cuidem das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Deuteronômio 14 fala sobre dízimos e ofertas. E sabe o que diz? Que parte deveria ser usada para alimentar levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. O sistema deveria proteger os vulneráveis, não explorá-los. Mas o que Jesus vê no templo? O oposto completo. Uma viúva dando tudo enquanto os líderes acumulam riquezas. Uma inversão total do propósito de Deus para seu povo. Quando usamos esse texto para pressionar pessoas pobres a darem além do que podem, estamos repetindo exatamente o erro que Jesus denunciou. Estamos devorando as casas das viúvas em nome da fé. A Bíblia é clara sobre ofertas. Segundo Coríntios 9:7 diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não com obrigação, não com culpa, não com manipulação, não com promessas de que Deus só vai te abençoar se você der até doer. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo ensina sobre generosidade, sim, mas ele também ensina que quem não cuida da própria família é pior que um incrédulo. Deus não pede que você deixe sua família passar necessidade para enriquecer líderes religiosos. Jesus observa a viúva e revela uma verdade. Ela deu mais que todos porque deu tudo. Mas isso não é celebração. É lamento. É denúncia. É exposição de um sistema que falhou completamente. A transformação que precisamos entender é esta. Jesus não quer sua última moeda. Ele quer seu coração. E um coração transformado por ele não explora, não manipula, não devora.
Escreve nos comentários. Deus quer justiça, não exploração. Agora eu quero trazer isso para a nossa realidade, porque essa história não aconteceu há 2000 anos para ficar presa em um livro de história. Ela tem tudo a ver com hoje. A pergunta que você precisa fazer não é quanto eu dei. A pergunta verdadeira é quem está sendo protegido e quem está sendo explorado. Deus estabeleceu dízimos e ofertas, sim. Malaquias 3 fala sobre trazer os dízimos à casa do tesouro. Paulo ensina sobre sustentar quem dedica tempo integral ao ministério. Isso é bíblico e necessário. Mas existe uma diferença gigantesca entre sustento da obra e exploração dos vulneráveis. E essa linha, infelizmente, tem sido cruzada muitas e muitas vezes ao longo da história da Igreja. Quando um líder religioso usa a fé para manipular pessoas a darem além do que podem, ele não está seguindo Jesus. Ele está repetindo exatamente o que Jesus denunciou. Quando alguém usa a história da viúva pobre para pressionar uma mãe solteira a dar o dinheiro da alimentação dos filhos, isso não é evangelho. É crueldade espiritual disfarçada de fé. Quando um pastor vive em luxo enquanto membros da igreja passam necessidade, algo está profundamente errado. Isso não é reino de Deus. É inversão dos valores que Jesus ensinou. A Bíblia condena isso de forma clara e direta. Ezequiel 34 é um dos capítulos mais duros da Escritura contra líderes que exploram o rebanho em vez de cuidar dele. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? O texto continua. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os animais gordos, mas não cuidam do rebanho. 1 Timóteo 6,5 fala sobre homens que pensam que a piedade é fonte de lucro. Paulo diz que devemos nos afastar desses. A fé não é negócio. O evangelho não é mercadoria. Tiago 1,27 define religião pura. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar das viúvas, não explorá-las. Essa é a religião que Deus aceita. Então vamos ser bem diretos aqui. Se você está em uma igreja onde a pressão por dinheiro é constante, onde culpa e medo são usados para manipular ofertas, você precisa questionar. Se você está em um lugar onde líderes vivem em ostentação, enquanto membros mal conseguem pagar as contas, algo está errado. E não é você que está errado por questionar. É o sistema que precisa ser confrontado. Jesus não construiu seu ministério com campanhas financeiras. Ele não prometeu bênçãos em troca de dinheiro. Ele não manipulou pessoas vulneráveis. Ele curou de graça, libertou de graça, ensinou de graça. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Esse é o princípio do reino. A graça não se vende. A bênção não se compra. A salvação não tem preço porque já foi paga por Cristo. Agora, isso significa que não devemos ofertar? Claro que não. A generosidade é um fruto natural de um coração transformado por Deus. Quando você entende quanto recebeu, você quer dar. Mas existe uma diferença enorme entre generosidade voluntária e manipulação espiritual. Entre ofertar com alegria e ofertar por medo. Entre sustentar a obra e enriquecer exploradores. Filipenses 4:15-18. Mostra Paulo agradecendo à igreja que o sustentou. Ele reconhece a parceria deles no ministério, mas em nenhum momento ele manipula, pressiona ou ameaça. Ele apenas agradece. 2 Coríntios 8 e 9 são 2 capítulos inteiros sobre ofertas. E sabe o que Paulo enfatiza? Voluntariedade, alegria, capacidade. Cada um conforme determinou em seu coração. Paulo até diz em 2 Coríntios 8:12. Porque se há boa vontade, ela será aceita conforme o que a pessoa tem e não conforme o que não tem. Você dá do que tem, não do que não tem. Então, se você está dando e ficando endividado, algo está errado. Se você está dando e sua família está passando necessidade, algo está errado. Deus não pede isso. A verdadeira questão não é quanto você dá. É o que está acontecendo com o que é dado. O dinheiro está servindo o reino ou está servindo a ganância? Jesus foi claro ao profetizar a destruição do templo logo depois da cena da viúva. Um sistema religioso que explora os vulneráveis não permanece diante de Deus. Pode durar um tempo, mas não permanece.
E isso deveria ser um alerta para qualquer líder cristão hoje. Deus vê, Deus sabe. E um dia, todo líder prestará contas de como tratou as ovelhas que foram confiadas a ele. Hebreus 13:17 diz que líderes precisarão dar contas a Deus pelo cuidado com as ovelhas. Imagine ter que explicar para Jesus por que você usou seu nome para enriquecer às custas dos pobres. A igreja existe para servir, não para ser servida. Para dar, não para tomar. Para proteger os vulneráveis, não para explorá-los. Esse é o modelo que Jesus deixou. Quando a igreja volta a esse modelo, coisas lindas acontecem. Vidas são transformadas. Necessidades são supridas. O evangelho é vivido, não apenas pregado. E a glória vai para Deus, não para homens. Então hoje eu quero te convidar a uma reflexão honesta. Se você é líder, pergunte-se: estou cuidando das ovelhas ou me apacentando a mim mesmo? Estou servindo ou sendo servido? E se você é membro de uma igreja, pergunte-se: o dinheiro que eu dou está sendo usado para o reino ou para alimentar um sistema distorcido? Minha oferta está ajudando pessoas ou enriquecendo exploradores? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são necessárias, porque a verdade liberta. E Jesus veio para nos libertar de toda forma de escravidão, incluindo a escravidão religiosa. Deus não quer a última moeda do pobre. Ele quer justiça. Ele quer misericórdia. Ele quer que os fortes protejam os fracos, não que os devorem. E quando uma igreja vive isso, ela se torna sal e luz no mundo. Ela se torna aquilo que Jesus sempre quis que ela fosse: uma comunidade de amor, justiça e verdade. Escreve nos comentários: igreja que cuida, não que explora. Se você chegou até aqui, eu sei que essa mensagem mexeu com você. E ela deveria mexer. Porque a verdade de Jesus sempre confronta antes de libertar. A história da viúva pobre não é sobre quanto você deve dar. É sobre quem está sendo protegido e quem está sendo explorado no nome de Deus. Se essa mensagem tocou no seu coração, deixa aqui nos comentários. Deus quer justiça, não exploração. Isso me mostra que estamos juntos nessa jornada de voltar ao Evangelho verdadeiro de Jesus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. A gente está aqui toda semana, trazendo ensinamentos bíblicos profundos sobre o reino de Deus, sem distorções, sem manipulação, só a verdade da palavra. Clica no like também, porque isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Tem muita gente sendo manipulada por aí e a verdade precisa chegar até elas. Tem um vídeo aqui do lado sobre como o reino de Deus realmente funciona, que complementa perfeitamente esse assunto. Clica e continua comigo por lá, porque essa jornada de descobrir o Evangelho verdadeiro está só começando. Que o Senhor te dê discernimento para reconhecer onde há exploração disfarçada de fé, e que Ele te dê coragem para viver o Evangelho que Jesus realmente ensinou: justiça, misericórdia e verdade. Graça e paz.